Nós vamos compartilhar com vocês sobre esse tema ideologia de gênero. Vamos ficar em pé nesse momento? Amém. Vamos orar, que o Senhor possa estar nos dando graça para compreendermos a sua palavra. Amém. Vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Diga assim: Espírito Santo, dá-me entendimento da tua palavra. Dá-me, Senhor, a cosmovisão, a visão do mundo, conforme a tua palavra. Que o Evangelho seja as lentes pelas quais eu leia a vida, o mundo, as circunstâncias. Espírito Santo, dá-me entendimento da tua palavra. Fala ao meu coração. Usa a vida do pastor para ministrar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ainda de pé, irmãos, eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis fica depois de Apocalipse, né? Amém? Você passa direto, chega em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Ainda em Gênesis, capítulo 19, versículo 4. Ainda em Gênesis, capítulo 19, versículo 4. Atenção, vamos ler? E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nessa noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram a homens. Fora vou-las trarei, e fareis dela como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Vamos ler mais um versículo? Mateus 19, 4 a 6. Agora Mateus é no Novo Testamento. Mateus 19, 4 a 6. Mateus 19, 4 a 6. Bem no Novo Testamento, primeiro livro. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne? Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Amém? Pode sentar, obrigado. Irmãos, o ano passado teve uma discussão no Brasil inteiro, e essa discussão voltou nesses últimos tempos agora, últimos meses, novamente a pauta sobre
a ideologia de gênero. E aqui em Imperatriz também isso voltou à pauta, porque o ano passado eu digo nós porque nós fizemos um movimento e nós conseguimos tirar da educação do município o ensino sobre esse tema, ideologia de gênero. E já tinha sido praticamente aprovado um pouco antes. Então nós conseguimos reverter a situação, mas no Maranhão, como em várias partes do Brasil, promotores de justiça e movimentos conseguiram derrubar a lei, e a nova lei, né, o impedimento. Isso voltou novamente ao centro da questão, das discussões, e já está valendo para o município de Imperatriz, por exemplo, para o Maranhão inteiro, ou pelo menos para várias cidades, já está valendo o pensamento sobre ideologia de gênero de alguns grupos. E eu vou falar sobre isso nessa noite. Bom, eu sei que muitos aqui já sabem, mas alguns não sabem. Então, o que é a ideologia de gênero? Então, segundo aquilo que chamamos de ideologia de gênero, é o que determina o que uma pessoa é. Não é o seu corpo e seus órgãos genitais, mas a sua mente, seu comportamento e seus sentimentos em relação a si mesmo. Então, isso é ideologia de gênero. A ideologia de gênero ensina que a pessoa, ela não nasce macho e fêmea, não nasce sexo masculino e sexo... Aliás, ela nasce sexo masculino e sexo feminino. Mas se ela vai ser, quando crescer, homem ou mulher, ou uma outra definição sexual, isso ela vai definir, isso ela vai escolher futuramente. Isso não se determina desde o seu nascimento, mas é uma construção social e pessoal de cada pessoa. Isso é o que ensina a ideologia de gênero. Então as coisas são vistas assim: sexo, diferenças biológicas que determinam macho e fêmea; gênero, escolha do indivíduo e determinação social. Para os defensores da ideologia de gênero, sexo é uma coisa e gênero é outra coisa, distinta. Então, nessa questão de gênero, a pessoa pode se identificar como queira. A pessoa pode achar que seja uma mulher, depois ela pode achar que seja um homem. Alguém que não seja nem homem e nem mulher, pode se achar homem e mulher, mulher e homem. Então, como a pessoa se definir, como a pessoa se achar, isso ela vai ser, isso ela é. Então, o gênero diz que é através da mente, do que a pessoa pensa, do que a pessoa escolhe, do que a sociedade define, então é que determina o seu gênero. É tipo assim, a pessoa pode ter nascido mulher no sexo. A pessoa, ela pode ter uma vagina, hormônios femininos XX, mas se sentir comportar-se como homem. Então, ela é homem no gênero. Tipo Tammy Gretchen. Inclusive, ela está cotada para ser um dos homens mais sexy do Brasil. Ideologia de gênero pura. A pessoa pode ter nascido com um pênis, ter hormônios masculinos, cromossomos XY, mas se sentir, se comportar como uma mulher,
então o seu gênero é de uma mulher. Quem é? Pablo Vittar. Está cotada para ser uma das mulheres mais sexy do Brasil. Veja a loucura, irmãos, que é tudo isso. Então, não aceito o termo... Agora veja bem, irmãos. As pessoas defensoras da ideologia de gênero, eles não aceitam o termo ideologia de gênero. Eles falam de identidade de gênero. Eles não aceitam o termo. Eles até dizem que não existe ideologia de gênero. Eles falam que não existe, mas sim uma identidade de gênero. Então, uns realmente acreditam nisso. Algumas pessoas realmente acreditam nisso. Outras pessoas usam o termo para enfraquecer a oposição. Dizem que não é ideologia de gênero. Para enfraquecer aqueles que falam sobre isso. Ok, vocês entenderam então, queridos, essa primeira parte? Muito bem. Agora, uma segunda questão. Como começou a utilização do termo gênero? No sentido que nós observamos hoje. Então, nós temos assim algumas pessoas que começaram a enfatizar essa questão do gênero. Talvez eu não vou nem falar o nome delas direito, mas uma delas é Simone de Beauvoir, ou de Beauvoir, que é uma francesa, escritora, filósofa, existencialista, feminista, teórica social francesa, que foi amante do grande filósofo Paul Sartre. Então, essa mulher, Simone de Beauvoir, que é dos anos 1908 a 1986, ela afirma que ninguém nasce mulher. Essa mulher, ela afirmou que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Que isso são influências da civilização ou construções da sociedade. Então, essa mulher começou a falar de gênero nesse sentido. Teve um outro homem chamado John Money, que é um sexólogo neozelandês. Ele foi um pioneiro no uso desse termo gênero. Então, para ele, gênero é um certo tipo particular de conduta de um homem e de uma mulher. Então, o que determina se alguém é homem ou mulher não é a biologia, mas é o seu comportamento. Então, John Money, ele afirmou isso. Teve também outra pessoa muito conhecida chamado Robert Stoller. Esse já é um psiquiatra americano. E ele diz que sexo é somente biológico. Gênero é que cada sociedade atribui a esse papel. Então, esses foram, se começaram e tornaram esse termo mais conhecido. Essa ideia é bem antes, mas esses popularizaram mais esse termo gênero. E, por último, uma escritora que é conhecida, está viva ainda, é dos dias de hoje, chamada Judith Butler. É uma psiquiatra, e ela é americana, até pelo que eu sei. E ela diz assim: gênero é uma coisa atribuída, não é coisa natural. Masculino e feminino não são papéis definidos por cada sociedade. Pode nascer homem, sexo, mas do gênero pode ser feminino, mulher, por escolha dele ou determinação social. Então, esses escritores, essas pessoas é que começaram a utilização desse termo gênero. Eles afirmam isso, ok? Terceiro, quais são os defensores da ideologia de gênero? Quais são os defensores? Veja bem, irmãos, durante algum tempo, buscaram provar biologicamente a homossexualidade. Mas, biologicamente, não se pode, hoje, provar cientificamente a homossexualidade. Não se tem prova científica, biológica, de que a homossexualidade é algo natural, é algo que a pessoa nasce.
Não tem como. Então agora a definição vem através da romantização, anseios antigos que agora tentam se legitimar na sociedade através da ideologia de gênero. Então, quem são os defensores principais da ideologia de gênero? Então, queridos, a ideologia de gênero, eles são defendidos na mídia, nas escolas, principalmente faculdade, querem agora implementar na infância, através desse projeto do Ministério da Educação. E os defensores principais são os homossexuais. Os homossexuais militantes e partidários. Isso é fato. Se você pesquisar, você vai descobrir que aqueles que escrevem nas revistas, escrevem nos jornais, estão muitas vezes na mídia defendendo a ideologia de gênero, eles são homossexuais declarados. Então, um desses defensores são os homossexuais. Eu não estou acusando, eu estou fazendo uma constatação. Homossexuais militantes e partidários. Não são todos. Deixa isso bem claro. E, normalmente, esses homossexuais estão ligados aos partidos comunistas e socialistas, que são os partidos que dominam as faculdades de humanas, principalmente, que estão doutrinando constantemente as faculdades, os professores. E todo cristão que entra na faculdade, ele vai ter que deparar com essa realidade de ser doutrinado pelo marxismo, pelo socialismo. Inclusive, tem alguns pastores que defendem que todo evangélico, antes de entrar numa faculdade, ele deve fazer um ano de curso missionário, de um curso de missões, para se preparar para o ambiente da faculdade. Porque o ambiente das faculdades, eles são hostis à fé, são hostis, eles são inimigos, eles são um ambiente difícil para pessoas de fé, para pessoas que creem no Evangelho, porque a ideologia marxista, socialista, predomina e são ridicularizados, são zombados todos aqueles que pensam diferente. Então, alguns pastores têm essa ideia e eu concordo que deve ter uma preparação do jovem cristão antes de entrar nas faculdades, principalmente faculdades públicas. Então, nas faculdades públicas estão, principalmente, e em outras faculdades também particulares, estão os defensores da ideologia de gênero. Fiquei sabendo que eles estão agora nessa semana fazendo um seminário. E qual é o local do seminário? Pró-ideologia de gênero. Nas faculdades do estado do Maranhão. Então, assim, no campo, na visão dos dias de hoje, esses são os dois principais defensores da ideologia de gênero. Quarto, qual o objetivo da ideologia de gênero? Eu posso resumir numa simples palavra ou frase: destruição da família. O principal objetivo dessa ideologia é destruir a família. Porque, queridos, eu vou falar honestamente com você nessa noite. Uma das principais ações do socialismo e do comunismo é a destruição da família. E a ideologia de gênero serve como um fator para destruir a família. Por quê, pastor? Porque para o comunismo e o socialismo, o que fortalece o capitalismo é justamente
O patriarcado, que segundo o socialista e comunista é a família tradicional, onde tem o homem provedor e a mulher escrava, que só trabalha em casa, sujeita à vontade do homem, não é? Então, direitos iguais, feminismo. Então, tudo isso, o comunismo, ele se utiliza para enfraquecer o capitalismo, na visão deles. E então, esse patriarcado, ele é a família tradicional. Então, uma das ideias do socialismo e do comunismo é destruir a família tradicional. Por isso, eles invertem num feminismo radical. Não que não seja real a defesa das mulheres por alguns direitos, não que não seja verdadeiro, não que não seja preciso, mas eles se utilizam dessa causa honesta para aprofundar a luta entre homem e mulher e tornar a mulher totalmente igual ao homem, entre aspas, independente, justamente para que não se constitua a família, não se fortaleça a família. Irmãos, eu sou casado há muitos anos com a minha esposa e eu acho que eu não escravizo a minha esposa. Eu acho que ela não é minha escrava, né? Ela está aqui, ela pode dizer alguma coisa. Mas, irmãos, o casamento é uma entrega. Não é uma questão do homem predominar sobre a mulher, mas é o homem amar a esposa, abrir mão de muitas coisas, e a mulher também vai abrir mão de algumas coisas. Então, se um casal precisa trabalhar os dois, amém, trabalha. Mas se a mulher pode se resguardar dessa jornada dupla, porque a mulher é que pena mais quando ela tem que trabalhar. Porque normalmente a alma dela, o cuidado dela pela casa, pelos filhos, é bem maior do que a preocupação do homem. E ela não vai se conter. Então, se a mulher pode se resguardar dessa jornada dupla, tripla, e o marido pode prover o alimento, o sustento da casa, amém. Se tem os dois que trabalhar, amém. Mas o amor, a renúncia, o se sujeitar, o perdoar, é de ambos. Tanto o homem é escravo da mulher, como a mulher é escrava do homem. É escravidão dupla. É assim o cristianismo. É uma autodoação. Não é uma questão de dominação. Então a gente tem sempre que procurar facilitar a vida do outro. Amém, queridos? Por isso que lá em casa agora, cada um lava seu prato, não é? Normalmente de manhã minha esposa pode dormir até 8 horas, 9 horas, se for domingo, porque eu faço café, compro pão, e ela fica lá, certo? Então, queridos, o casamento é um lugar de autodoação. E se alguém querer ser maior do que o outro, melhor do que o outro, mais mandante do que o outro, não funciona. Você está entendendo? Então, o casamento não é lugar de escravidão, a família não é lugar de escravidão, mas é lugar de amar, é lugar de crescer, é lugar de construir, é lugar de bênção, de paz, de graça e alegria da parte do Senhor em nossas vidas, em nosso meio. Você pode dizer amém, querido? Glória a Deus. Então, destruir a família, destruir o capitalismo, destruir a religião. Irmãos, todos nós temos que ser ciente que a pessoa que começou com essa ideia de comunismo chama-se Karl Marx. Lá em 1800 não sei quanto. E esse homem foi um fracasso como marido, foi um fracasso como um pai, foi um fracasso como um ser humano. Pelo que se sabe, ele teve 7 filhos. 4 filhos dele morreu de fome, de maus cuidados, logo quando nasceram. 2 deles se suicidaram, se mataram.
E o que sobreviveu, até onde eu sei, era filho da amante. Não era nem da esposa. E a amante era empregada da casa deles. Então era um cara que pregou igualdade, não sei o quê, para papá, mas ele tinha uma empregada, uma mulher em casa que trabalhava para eles. E quem sustentava ele, Karl Marx, foi a sua esposa durante muitos anos e um amigo, Engels. Porque ele não tinha autossustento. Como é que um homem desse pode ser exemplo para a humanidade? E principalmente, queridos, a famosa frase, a religião é o ópio do povo. Ou seja, o povo se envolve com a religião e não luta pela sua vida. O povo se envolve com a religião e aceita o domínio dos poderosos. A religião é o ópio do povo. Queridos, eu não sei qual a religião que ele conhecia, mas a nossa religião não nos tira da realidade. O Evangelho não nos tira de lutar pela vida, de lutar pelo que é direito, pelo que é justo, pelo que é certo. Mas nós fazemos isso por causa do nome do Senhor Jesus Cristo e por causa da fé e da confiança que nós temos em nosso Deus, que nos deu todas as coisas. Você pode dizer amém, querido? A ideologia de gênero e a Bíblia. Ideologia de gênero e a Bíblia. Então nós lemos, queridos, em Gênesis 1, 26 e 27, que Deus criou dois sexos. Deus criou dois sexos. Macho e fêmea. Masculino e feminino. Vamos usar esse termo mais popular? Diga assim, macho e fêmea. Aqui, macho e fêmea. Aqui, macho e fêmea. Lá de cá, macho e fêmea. Deus criou macho e fêmea. E Deus criou dois gêneros. Não existe uma infinidade de gêneros. Dois gêneros, homem e mulher. Amém, queridos? A Bíblia mostra que há dois gêneros. Então, querido, gênero é a decorrência natural dessa determinação de macho e fêmea. O gênero, se nasceu fêmea, é mulher. Se nasceu macho, é homem. A Bíblia mostra claramente essa realidade. Então são psicologicamente e biologicamente distintas, embora tenham direitos iguais diante de Deus, embora com papéis diferentes. Direitos iguais, papéis diferentes. O papel do homem é um, o papel da mulher é outro. Mas, em termos de valor, tem o valor iguais diante de Deus, o mesmo valor diante de Deus. Não é nenhum menor e nem outro maior, mas as funções de cada um são funções distintas e diferentes. A ideologia de gênero e o caso de Sodoma e Gomorra. Vamos entrar nesse texto de Gênesis 19 que nós lemos no começo. Gênesis 19, 4 a 9. Então, queridos, a ideologia de gênero, ela quer sexualizar a sociedade. Eu estava vendo um comentário de um sociólogo, filósofo, chamado Olavo de Carvalho. Ele estava analisando um livro daquele candidato à presidência, Fernando Haddad. Ele estava fazendo uma análise do livro desse homem. E uma das coisas que ficou claro na análise dele do livro é que a pornografia, ela é usada para um nicho específico, para um povo específico da sociedade. Um grupo isolado da sociedade se utiliza de pornografia. Mas que a ideia da revolução, a ideia socialista,
é que não apenas haja um grupo de pessoas consumindo pornografia, mas que toda a sociedade se torne sexualizada. Toda a sociedade fique dominada pelo pensamento sexual, dominado, vamos dizer assim, uma pornografia pública que atinge toda a sociedade. E uma das coisas que leva à sexualização da sociedade é justamente a ideologia de gênero. E é engraçado, irmãos, que esse é o caso de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra é um exemplo de uma sociedade sexualizada. Porque nós vamos ver nesse Gênesis 19, versículo 4 e 5, que todos os homens de todos os bairros de Sodoma e Gomorra, eles foram à porta de Ló, porque ali havia 2 visitantes, e eles chamaram, pediram que Ló deixasse esses homens saírem de dentro de casa, para que eles conhecessem esses 2 homens. Queridos, esse conhecer não é dizer assim: olá, como é seu nome? Qual é a sua família? Como é o nome do seu pai? Você veio da onde? Está precisando de alguma coisa? Vamos ser amigos? Não é esse conhecer. Você sabe o que é esse conhecer de Gênesis? É conhecer sexualmente. Conhecer, ter relacionamento sexual. Agora você imagine, queridos, uma multidão de gente, de homens, se dirigindo a 2 pessoas dizendo: nós queremos ter relação sexual com vocês. Então você imagina que nessa sociedade era normal. Era uma sociedade dominada pelos pensamentos da sexualidade, das relações sexuais, das mais diversas. Era um povo totalmente sexualizado. Assim era Sodoma e Gomorra. Então, querido, esse movimento da ideologia de gênero visa infiltrar suas ideias na mente das crianças, erotizar as crianças, porque é muito fácil a gente achar no YouTube, em certas escolas, onde professores colocam menino para beijar menino, menina para beijar menina, e virar uma orgia total, isso a partir das crianças, e levar isso para as classes das escolas, e dizer que é normal, e dizer que isso vai trazer um benefício, vai trazer algo de bom para as crianças, ou seja, sexualizar as crianças. E aí nós vamos ter o quê? Uma sociedade erotizada, uma sociedade sexualizada completamente. É como se não houvesse um tempo para as crianças crescerem e terem as informações, de ter o tempo certo para saberem das coisas. Não, começa a doutrinação desde 4, 5, 6, 7 anos de idade. Irmãos, e nós sabemos, preste atenção numa coisa, nós sabemos, pode perguntar para qualquer educador que até 7 anos se forma a identidade de uma pessoa. E aí você forma uma sociedade erotizada, dominada pelos pensamentos sexuais deturpados, sem limites. E isso, queridos, isso consequentemente vai levar a sociedade ao incesto, Vai liberar o sexo de tal maneira que vai ter pai tendo relação com filho tendo relação com pai, com mãe, uma suruba sexual. Então isso quer entrar na nação, quer entrar no país e parecer uma coisa comum. E, queridos, é a destruição moral de um país. E é nisso que nós estamos levantando como cidadãos. Não somente como igreja, mas como cidadãos. Então nós, os evangélicos, estamos levantando contra isso. Não somente os evangélicos, mas também os católicos também estão também se levantando contra isso. E o nome disso é ideologia de gênero mesmo.
É algo que está pensado, refletido, preparado, argumentado. E o nome que nós damos a isso é ideologia de gênero. Queridos, e isso quer tornar a homossexualidade uma prática comum na sociedade e aceita. Porque a gente vai observar, no caso de Gênesis, que aqueles homens, eles queriam ter relação sexual com aqueles dois homens que estavam na casa de Ló. Eu creio que não eram todos eles que queriam ter relação sexual com aqueles dois homens, quase era impossível. Ia haver uma violência, aqueles homens iam ser provavelmente aviltados e mortos de tanta violência. Muitos iriam só ver, só assistir, só olhar, porque uma sociedade tomada por isso. Isso era algo comum. Então, querem tornar a homossexualidade uma prática comum na sociedade. Eles faziam sexo, homem e mulher, mas eles faziam sexo, mulher com mulher e homem com homem. Essa era a realidade de Sodoma e Gomorra. E uma coisa interessante é que eles tinham uma visão totalitária. Olha aqui para mim. Sodoma e Gomorra, aqueles homens sodomitas, eles tinham uma visão autoritária do que eles queriam, do que eles eram. Muitas vezes os cristãos são acusados de ser autoritários. Mas na verdade, quem acusa é que é autoritário. Porque eles disseram assim para Ló. Ló disse, não, por favor, esses homens estão guardados na minha casa. Esses homens estão debaixo do meu teto, da minha proteção. Eu pego as minhas duas filhas, entrego para vocês, e vocês façam o que vocês quiserem, mas não toquem nesses homens. Aí eles disseram para Ló, homem, tu vieste aqui em nosso meio e quer mudar nossos costumes, quer mudar nossa maneira de ser, quer mudar a nossa cultura. Eles não aceitavam que alguém tocasse nesse assunto, que alguém fizesse algo contrário ao que eles queriam, ao que eles pensavam. Eles eram autoritários. E eles se lançaram sobre Ló para bater, com violência, com ódio sobre Ló. Então, na verdade, queridos, essa ideologia de gênero é algo assim de totalitário. Eles não aceitam que seja diferente, eles não aceitam que alguém tenha uma ideia contrária, eles não aceitam que alguém pense diferente, que a sociedade seja diferente, querem colocar na lei, querem fazer uma lei, querem estabelecer, são autoritários. Essa que é a realidade. Agora, queridos, olha aqui para mim. Nós todos somos cidadãos, amém? Nós temos direito de manifestação, nós temos direito de opinião, nós temos direito de pensar diferente, nós temos direito de colocar nossas ideias, nós temos direito de nos manifestar e dizer, não queremos isso para as nossas crianças, não queremos isso em nossa cidade, não queremos isso em nossa escola, nós temos o direito de manifestação. Você pode dizer amém, querido? Querido, nós não podemos ficar dentro de casa, dentro dos templos, simplesmente e levantar as mãos e orar e ficar nisso mesmo. Não, nós também temos que nos manifestar e dizer naquilo que acreditamos, naquilo que queremos e naquilo que não queremos. Você pode dizer amém? Nós somos cidadãos. Todo cidadão tem o direito de manifestar, de dizer a sua opinião, de dizer o que quer, o que não quer, o que concorda, o que não concorda. Então é nesse direito de cidadão que nós nos atemos para nos manifestar e ter nossa posição. Você pode dizer amém? Eu quero concluir só para alegrar vocês, né? Já tem mais uma hora ainda. Jesus e a ideologia de gênero. Nós lemos Mateus, não lemos? Mateus 19. Diz assim, ele, porém, respondendo, disse-lhes, Jesus,
Não tem lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, serão os dois numa só carne? Ele está citando Gênesis. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto que Deus ajuntou, não separe o homem. Irmãos, Jesus está afirmando a mesma passagem de Gênesis. E Jesus está dizendo assim, Deus ajuntou um homem e uma mulher. Deus fez macho e fêmea, deixa o homem seu pai e a sua mãe, une-se a sua mulher e tornam-se os dois uma só carne. Então Deus ajuntou, Deus abençoa um homem e uma mulher. Aí Jesus disse, o que Deus ajuntou, o que Deus ajuntou? Um homem e uma mulher. Então Deus diz, não separe o homem. Você pode dizer amém? Nós, como seguidores da palavra, do Evangelho, nós não podemos separar a união, a unidade do casamento, do relacionamento de um homem e de uma mulher. Porque se eu quiser tirar um homem e botar um outro homem, se eu quiser tirar o homem do casamento com a mulher e botar outra mulher, o que eu estou fazendo? Eu estou separando o que Deus ajuntou. Você está entendendo? Então Jesus está dizendo, não separe o homem. Então, querido, quem crê na criação na Bíblia não tem como aceitar a ideologia de gênero. Não tem como aceitar essas filosofias. Não tem como aceitar. Quem crê na criação na Bíblia não tem como aceitar isso. No versículo 6, é um aspecto claro da rebelião do homem contra Deus. Então, irmãos, a ideologia de gênero é baseada no autoritarismo, no egoísmo e na idolatria. Essas coisas estão dentro da ideologia de gênero, pois prega a superioridade ou hegemonia do pensamento homossexual sobre a realidade heterobiológica, criacional e histórica. Prega a superioridade da individualidade das escolhas, dos desejos e prazeres pessoais, acima da interação da convivência dos diferentes e da perpetuação da raça humana. E é idólatra, pois põe o homem como seu próprio juiz e senhor absoluto de sua mente, corpo e comportamento, e não Deus. Então quem é que toma a decisão sobre o seu corpo? Quem é que toma a decisão sobre o seu gênero, sobre o seu sexo? É o homem. Então o homem se torna um centro, o homem se torna aquele que tem o poder de escolher, e aí está tirando Deus de cena, está ignorando a criação de Deus, está ignorando a obra de Deus, a palavra de Deus. Então isso é idolatria. Você está entendendo, querido? Você pode dizer amém? Então uma rebelião contra Deus é pecado. Amém? Todo pecado do homem é uma rebelião contra Deus. Ideologia de gênero é uma rebelião contra Deus. A igreja de Cristo e a ideologia de gênero. Olha aqui para mim. Vamos entender um conceito muito claro sobre o que é ser igreja. Queridos, a igreja, ela está submissa às Escrituras. Amém? A igreja de Jesus está submissa às Escrituras. O cristão está submisso ao Evangelho. Paulo fala que devemos levar todo o pensamento cativo à obediência a Cristo. Paulo fala, renove a sua mente com a palavra de Deus. Desde de pensar como o mundo, como a sociedade, pense como Deus. Renove a sua mente. Romanos 12, 1 e 2. Então, queridos, a palavra de Deus, quando ela confronta com a cultura, a palavra de Deus ela é superior à cultura. Amém? Quando a palavra de Deus, para o cristão, quando ela confronta com a filosofia, quando ela confronta com ideologias, a palavra de Deus ela é superior, ela julga a cultura, ela julga
as filosofias. Então, a palavra de Deus ela é superior à cultura. Então, querido, segundo o que diz a palavra de Deus, a homossexualidade é um desvio do padrão de Deus estabelecido nas Escrituras. Então, quando a cultura e as ideologias chocam, ficamos com a autoridade das Escrituras. Amém, queridos? Um dos motivos da reforma protestante é que Martinho Lutero, ele tomou as Escrituras e disse somente pelas Escrituras. Não pela tradição, não pelos dogmas, mas somente pelas Escrituras. Então, uma das coisas que o cristão, ele se firma é as Escrituras. Então, quando se choca cultura e Escritura, o cristão ele fica com as Escrituras, com a palavra de Deus, com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer amém, querido? A ideologia de gênero é um sinal da vinda de Jesus. Eu nem ia falar sobre isso, mas como a pastora pregou tanto sobre isso, eu falei, eu tenho que colocar esse ponto aqui também. Em Lucas 17, 28, 30. Como também da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, e plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se há de manifestar. Irmãos, os filósofos já declararam no passado, Deus está morto. Não é? Religião é o ópio do povo. Declararam tantas coisas. Então Deus foi tirado de muita sociedade. Um fato, queridos, todo lugar onde foi implantado o comunismo, o socialismo, a religião foi perseguida. A religião foi impedida. E outro fato, muitas vezes, as minorias que o comunismo e o socialismo diz que defende, se você olhar a história, você vai ver que depois que eles assumem o poder, eles perseguem também as minorias. Assim foi com as mulheres na ex-União Soviética. Antes que o comunismo dominasse, eles defenderam a causa das mulheres. Mas depois que eles entraram no poder, eles calaram as mulheres e acabou-se essa questão de defender as mulheres. Então, um fato, queridos, é que a filosofia, o marxismo, o socialismo, querem tirar Deus da sociedade. Sabe por quê, Bruno? Você sabe, né? Porque Deus é o Estado. Quem supre tudo é o Estado. O Estado é onipresente, o Estado está em todo lugar. Então, nos dias de Ló, o que acontecia? Havia um capitalismo doido também. Era todo mundo casando, dando em casamento, era festa, festa, dinheiro, dinheiro, alegria. Era um capitalismo também maluco também. Eu não estou aqui defendendo o capitalismo, estou defendendo o Evangelho do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Então, irmãos, sabe o que a palavra está dizendo? Não importava a Deus para aquela sociedade. O que importava era a festa, era o bucho cheio, era a barriga cheia. Nada mais do que isso. Queridos, a igreja precisa levantar o altar de Deus na sociedade. Porque ideologia de gênero é tirar Deus das escolas. Irmão, Deus não pode, mas pode ideologia de gênero. Fazer uma oração não pode, mas pode pregar sobre
sobre sexualidade para criança. Tira Deus da escola, da educação e coloca um sistema ateu, coloca um sistema totalmente indiferente às leis de Deus. É o caos da sociedade, é a destruição da sociedade. E assim estava nos dias de Ló. Então, querido, nós, como igreja, nós não podemos aceitar a ideologia de gênero, mas pelo contrário, nós temos que levantar os altares de Deus. Você pode dizer amém? Levantar os altares de Deus em nossa casa, levantar os altares de Deus aqui, como nessa noite que nos reunimos aqui, levantar os altares de Deus nas células de ministro, levantar os altares de Deus aonde estivermos, aonde formos, levantarmos o altar de Deus, levantarmos mãos santas, sem mácula, sem sujeira, e adorarmos a Deus, invocarmos o nome dEle, e temermos o nome dEle, e andarmos nas suas leis, e crermos na sua palavra, porque como foi nos dias de Ló, será nos dias da vinda do Senhor. O povo vai estar despreparado, mas a Bíblia diz que Jesus virá para aqueles que amam a sua vinda. Você pode dizer glória a Deus? Irmão, olha aqui para mim. Querido, você passou pelo batismo das águas. Você não pode deixar de cear, irmão. Olha aqui para mim, eu vejo que a nossa comunidade, nós não temos uma preocupação de cear, e os irmãos perdem ceia, e passam mês e mês e perdem outra ceia. Querido, a ceia diz que quando nós ceamos, comemos do pão, bebemos do vinho, nós estamos dizendo que nós estamos esperando a vinda do Messias, a vinda de Jesus, estamos aguardando Ele. Então, queridos, vamos levantar um altar de Deus em nossa sociedade, em nossa família, em nossa nação, em nosso país. Você pode dizer amém? Jesus vai vir, queridos. A Bíblia diz que Jesus vai voltar para buscar aqueles que aguardam. Então, não vamos nos deixar ser levados por esses ventos da sociedade, por esses enganos da sociedade, por essas mentiras que o diabo tem colocado na sociedade, inspirado homens com argumentos filosóficos, argumentos que convencem, mas que contraria a verdade da palavra e do Evangelho. Você pode dizer amém? Eu quero concluir fazendo uma pergunta. Um homossexual pode ser aceito na igreja e ser salvo? Porque será que nós somos homofóbicos? Será que nós somos homofóbicos que nós falamos isso? Odiamos homossexuais? Que falamos isso? Que estamos pregando isso? De maneira nenhuma, queridos. Você pode dizer amém? Todo homossexual que vier para a igreja será aceito e amado. Você pode dizer amém? Antes de qualquer coisa, aceito e amado. Você pode dizer amém? Porque nós não somos homofóbicos. Não temos ódio aos homossexuais. Não concordamos que se fira a pessoa em seu direito de cidadão pelo fato dele ser homossexual. O homossexual não deve apanhar na rua, não deve ser ridicularizado, até os travestis. Não devemos rir de ninguém, querido, devemos chorar por alguns, e em oração, orar por eles. Devemos abraçá-los no amor de Jesus. Amém, irmãos? Agora, irmãos, o homossexual será salvo mediante arrependimento de pecados e confiança em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, como qualquer outro pecador que peca no adultério, que peca na prostituição, que peca na mentira, que peca na pornografia, que peca na intolerância, que peca no ódio, que peca na fofoca. Como qualquer um outro pecador, o homossexual também será salvo mediante arrependimento e confiança em Jesus Cristo para a sua salvação. Amém, queridos? Vamos ficar em pé nesse momento.
Vamos fazer uma oração a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar pela nossa cidade. Vamos orar por Imperatriz. Amém. Glória a Deus. Leva a sua mão. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, em nome de Jesus. Meu Deus, Senhor, abençoa a Imperatriz.